Boa tarde, turma. Nós vamos agora iniciar a nossa aula de hoje. Para isso, é necessário que todos vocês estejam com o livro de ciências de vocês na mão, tá certo? A nossa aula de hoje é sobre hipertensão. Na verdade, nós vamos falar hoje sobre uma diversidade de doenças, não é? Que aflige o ser humano, né? Dentre essas doenças relacionadas ao sistema cardiovascular, ou sistema circulatório, está a hipertensão. E a hipertensão é muito preocupante porque ela é um mal silencioso, ou seja, muitas pessoas são hipertensas, ou seja, têm a sua pressão alta e nem sabem, né? Então, o texto aqui do livro de vocês, na página de número 60, ele traz bem direitinho as questões a respeito de hipertensão. E aqui o texto diz o seguinte, né? Que o sangue ele exerce uma pressão nas paredes dos vasos sanguíneos. Nós estudamos o que são vasos sanguíneos na aula da semana passada. Então, a pressão que esse sangue exerce na parede das artérias é chamada, então, de pressão arterial, certo? Porque a pressão é exercida pelo sangue nas artérias. Então, a pressão arterial, ela vai mudando durante os movimentos do coração. Lembra que eu falei a respeito dos átrios e dos ventrículos, onde o sangue passava de uma câmara para outra, para assim ele ser transportado tanto para o pulmão, para ele ser oxigenado, como do pulmão ele saía de novo para o coração, para daí ser irrigado para outras partes do sangue para levar oxigenação. Então, essa pressão arterial vai ser máxima quando os ventrículos se contraem e expulsam sangue para as artérias. Então, no processo de contração do coração, para a expulsão do sangue, não é? Nós temos aí a pressão arterial. Então, ela vai ser alta nesse caso e ela vai ser mínima, certo? Quando esses ventrículos eles se relaxam. Então, quando os ventrículos se contraem, a pressão é máxima. Quando eles se relaxam, a pressão é mínima, certo? A pressão arterial ela pode ser medida com auxílio de um estetoscópio, que é aquele aparelho de verificar a pressão, que ele é um aparelho especial para isso, certo? O resultado dessa medida de pressão é muito importante, pois ele vai ajudar tanto o médico quanto os profissionais de saúde a avaliar a saúde do sistema circulatório do paciente, né? As variações de pressão arterial são comuns ao longo do dia, ou seja, geralmente, né, nós acordamos com a pressão arterial um pouco mais baixa e logo quando nós começamos a desenvolver as nossas atividades ao longo do dia, essa pressão arterial ela vai aumentando gradativamente, ok? No entanto, né, as circunstâncias, vamos vir para aqui, para essa parte do texto, em que os valores da pressão arterial podem permanecer muito elevados, o que é chamado de hipertensão. Aí é onde dizemos que a pressão está alta e o indivíduo com essa pressão, ele é chamado de hipertenso, certo? Porque a pressão dele é alta, hiper, e tenso por causa da pressão, né? Então, a hipertensão pode ser consequência dos fatores emocionais, fortes emoções ou pessoas submetidas a muito estresse. Podem fazer com que a pressão arterial aumente, como também, né, eu já falei, a tensão e o estresse, ou de problemas de saúde, como distúrbios, por exemplo, no sistema urinário e no sistema endócrino, por um exemplo, que nós ainda vamos estudar esses dois sistemas, certo? E também é o tipo de vida que a pessoa leva, o tipo de alimentação, pessoas que consomem muita coisa à base de sódio, que é o Na, nosso sal de cozinha, né, o NaCl, ou consomem muitas frituras ou muitas gorduras, também tem a tendência a ficarem hipertensa ou desenvolver problemas de pressão arterial, certo? E esses problemas eles devem ser prevenidos através de atividades físicas, mas na maioria controlando o estresse, né? E através da alimentação. Temos também outra doença
bem silenciosa relacionada ao sistema circulatório, que são os ataques cardíacos, não é? E AVC. Esse tipo de doença aqui, certo? É o seguinte: o ataque cardíaco e o acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC, são acessos repentinos e muitas vezes fatais. Fatais quer dizer o quê? Que pode levar o indivíduo à morte, que ocorrem em pessoas que têm problemas relacionados ao sistema circulatório. Podem ser causados por um distúrbio das artérias, denominado aterosclerose, e essa aterosclerose vai ser nada mais nada menos do que o acúmulo de material gorduroso, ou seja, de gordura, essa gordura que veio de onde? Dos alimentos ricos em lipídios ou em carboidratos, nas paredes internas das artérias, ok? Do jeito que está mostrando aqui. Aqui nós temos uma artéria sadia ou normal, ela é oca, o sangue passa por aqui por dentro sem nenhuma dificuldade. Aqui já tem a artéria com a aterosclerose. Então, essa aterosclerose são placas de gordura que vão se formando dentro das artérias e vai dificultando, vai diminuindo o espaço que o sangue vai ter que passar por essas artérias. Então, vai forçando mais as artérias, certo? Para a passagem do sangue. Se encher todo de aterosclerose, o que é que vai acontecer? Vai ter o impedimento da passagem do sangue, ok? Então, nesse caso aqui, esse acúmulo dificulta a circulação do sangue, já que o espaço para que o sangue flua é reduzido, ok? O que sobrecarrega um coração, porque fica mais difícil ainda do coração bombear o sangue, certo? Então, olha só, quando o aterosclerose provoca o entupimento de uma artéria, como eu mostrei anteriormente, né, que ele preenche totalmente internamente a artéria de gordura, os tecidos que recebem o sangue dela deixam de ser irrigados pelo sangue e suas células morrem por falta de oxigênio. Então, o oxigênio não entra mais porque ele vem nas hemácias no sangue e como foi obstruída a passagem, não tem como o sangue passar e não tem como levar oxigênio para os órgãos e para os locais. Então, é quando vai ter o que nós chamamos de ataque cardíaco ou infarto, né? Tem gente que chama infarto ou infarte do miocárdio, que miocárdio é o nome do músculo do coração. Então, né? Nesse processo, o indivíduo ele sente fortes dores no peito e às vezes no pescoço, nos ombros e também nos braços, certo, gente? Então, quanto mais células musculares do coração morrerem durante o ataque, maior a gravidade e mais difícil será a recuperação do indivíduo. Então, mais uma vez, o cuidado não só com a alimentação, mas nesse caso aqui, procurar também fazer atividade física, se mexer, né? Durante a pandemia eu sei que está muito difícil, porque muitos de vocês estão presos, né? Trancados em casa, sem poder estar saindo, mas mesmo assim tem que procurar uma forma de se movimentar, não ficar parado direto, mesmo, professora, mas eu sou muito jovem, gente jovem não tem ataque cardíaco, não tem AVC, não tem pressão alta, tem sim, gente. Crianças têm, adolescentes têm, adultos têm. Hoje é um problema que está em toda a nossa sociedade. Então, todos nós temos que nos cuidar. Esse negócio de passar o dia todinho na frente de uma televisão, ou de um computador, ou jogando, ou assistindo, sem procurar fazer uma atividade física, ou sem procurar se alimentar direito, isso não é nada bom para a saúde, tá certo? Então, certo? Nós temos aqui também o AVC, né? O AVC é o acidente vascular cerebral, ok? Nesse caso, né, pessoas hipertensas, né, com a pressão muito alta, podem provocar o rompimento de uma artéria no cérebro, havendo então hemorragia, ou seja, o sangue vaza da artéria no cérebro, o que é conhecido como acidente vascular cerebral hemorrágico. Alguns chamam também de derrame cerebral. Um AVC isquêmico ou hemorrágico causa a morte de células cerebrais e pode provocar, entre outras consequências, a paralisia total ou parcial do corpo ou até mesmo a morte do indivíduo. Então, os cardiologistas concordam que o consumo abusivo de alimentos gordurosos e oleosos
e a hipertensão não controlada, a obesidade e a falta de exercícios físicos regulares, e também pessoas que fumam, certo? Estão dentre os fatores que predispõem as pessoas a ter aterosclerose, assim como ter ataques cardíacos e AVCs. Então, na aula de hoje, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler esses textos que eu acabei de ler com vocês, vão ler novamente com mais calma, certo? Esse texto da página 60, hipertensão, um preocupante, um mal silencioso. Vão ler o texto aqui, ataque cardíaco e AVC, da página 62, e esse texto aqui, certo? Que é continuação, né? Ataque cardíaco e AVC, aqui é a continuação dele, que está na página aqui 63. Então, vocês vão ver aqui e vão fazer essa atividade aqui. Vão copiar isso aqui no caderno, certo? E vão responder, ok? Essas duas perguntas. Ataques cardíacos e AVCs muitas vezes vitimizam pessoas que têm hábitos inadequados adquiridos na infância e na adolescência. Você se preocupa com isso? Aí você vai responder, certo? Se sim ou se não, e vai dizer o porquê. Aí depois, o que você vai fazer a partir de hoje, depois dessa aula, para prevenir esses tipos de problemas que foi mencionado na aula de hoje. Então, aqui nós temos a questão de número 1 e aqui nós temos a questão de número 2. Aí vocês colocam a data de hoje, certo? Que é dia 19/5 de quanto? De 2021, tá bom? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.